Você percebeu que nos últimos dias tem um assunto tocando a campainha aí da sua cabeça, fazendo com que você se lembre e se relembre dele com recorrência? Esse é um traço da alunação que a gente está, e especialmente da lua cheia em Virgem, que vai trabalhar com a gente essa questão das repetições e daquilo que a gente deixa pelo caminho porque a gente não se sente capaz de fazer ou de concluir, tá? Então, na alunação de peixes, a gente tem mesmo uma tendência de observar melhor tudo aquilo que nos amarra, que nos deixa amarrado numa trama, que a coisa ficou maior do que eu gostaria. A gente começa a observar as dependências emocionais, ou seja, as decisões que eu tomo, mas que na verdade são para acompanhar alguém, na verdade são para atender a expectativa dessa outra pessoa, para mantê-la perto de mim e não perder essa relação. E também para a gente superar, primeiro enfrentar, depois superar, o medo de a gente não conseguir aquilo que a gente realmente quer. Muitas vezes a dependência também se fundamenta aí. Eu não tenho firmeza suficiente para assumir o que eu quero, então é mais fácil me associar a alguém que já tenha essa clareza ou essa firmeza, e aí eu acompanho essas conquistas que são das outras pessoas, elas não são nossas. E aí pode ser um ponto de frustração onde a gente precise realmente bancar o risco, né, de querer alguma coisa por si próprio e também de batalhar essa coisa por si mesmo, né? Então, para a gente lidar com todos esses temas, o caminho é pela água, que é o elemento ativado aqui no signo de Peixes. Ou seja, dá valor à intuição, dá valor à sensibilidade, também às nossas emoções que ficam aparentes, mesmo as emoções tidas como negativas, por exemplo, a raiva pode ser uma emoção muito rica da gente observar, porque a raiva vai mostrar quando os nossos limites estão sendo ultrapassados, vai mostrar uma reatividade, né? Que às vezes eu tô reprimindo para não ser desagradável, para continuar sendo aceita, para poder permanecer num determinado vínculo, mas estar num determinado vínculo passando raiva todos os dias, será que isso é positivo para você? Se você chora todos os dias para viver uma relação, será que isso é positivo para você? Pensa nisso, então, nessa semana de lua cheia, onde esses temas vão ficar muito aflorados, tá? Aqui no mapa do Brasil, a gente tem um aspecto particular dessa alunação, que é a ativação do eixo das casas 2 e 8 no Brasil, e isso implica no sistema financeiro, né? Então, se a gente considerar a presença do regente, o ângulo onde essa lua cheia vai acontecer, a gente tem a ativação também da Lua e de Júpiter do mapa do Brasil, e tudo isso junto resulta em fomento da economia popular. Então, a gente deve ver nos próximos dias algum tipo de medida que injete um dinheiro para circulação no consumo primário, né? Então, é comida, bens, vestimenta, essas coisas mais imediatas, do consumo imediato. Porque Lua, na astrologia, nessa perspectiva do coletivo, tem a ver com o povo, a demanda popular, e essa demanda que é mais imediata, né? Casa, comida, saúde, roupa, essa coisa mais do dia a dia. Mas de uma maneira geral, a lua cheia em Virgem sempre ajuda a gente a priorizar as questões, né? Então, também ajuda a gente a recuperar um senso de ordem na nossa vida. Então, é um bom momento para colocar em ordem algum setor da vida que esteja bagunçado. Então, a dica que eu deixo para vocês, qual setor da vida que está bagunçado? Procura lá no mapa de vocês aonde que abre a casa do signo de Peixes, né? Então, consulta lá na relação de casas do mapa astrológico, qual casa de vocês que abre no signo de Peixes. Essa é a casa que vocês devem fazer essa ordenação, tá? Então, já que a coisa é ordenar, vamos ordenar as previsões, então, dessa semana. Que começou já ontem, né? Segunda-feira, eu não consegui fazer o vídeo ontem, mas a gente já começou ontem e hoje sob a energia da Lua em Leão. E isso favorece muito
a tomada de consciência, então, dessa autopreservação nas relações afetivas. Então, essa ideia recorrente que fica tocando a campainha para você pode ter se apresentado de maneira mais intensa desde segunda-feira e tende a se amplificar conforme a lua cheia vai chegando, mas a gente tem um componente aqui da energia de Leão que é se preservar, né? E principalmente conseguir ter ideias de como reagir à interferência das outras pessoas, percebendo se a gente está tendo algum tipo de prejuízo por estar, de alguma maneira, ainda vinculadas a essas pessoas, né? Então, se for esse o caso, é o momento mesmo de olhar para isso com essa atenção autocentrada, perceber onde é que isso está te afetando, onde isso te diminui, onde isso tira seu brilho, onde isso tira sua alegria, tá bom? Esse é um momento muito especial do ano também, que favorece as iniciativas de combate à violência contra a mulher. Vou só marcar aqui no registro do tempo, a gente teve então essa semana, no começo da semana ontem, o lançamento de uma nova instituição de combate à violência doméstica, né, para sobreviventes de violência doméstica, mulheres. Então, é um período muito rico, porque a gente tem mesmo essa tendência de superar o medo, de não ser capaz, né? Então, astrologicamente, tudo isso favorece. Um momento super adequado para lançar essa iniciativa. Nos dias 16, 17 e 18 pela manhã, que são quarta, quinta e sexta de manhã, a Lua vai estar, então, no signo de Virgem. E aí é quando a gente vai experimentar mesmo a libertação dessas amarras emocionais. Vai ficar muito evidente as dependências que a gente não quer mais viver, principalmente aquelas que nos fazem repetir a mesma situação o tempo todo, né? Quando a gente percebe, tô aqui de novo, vivendo isso outra vez. Então, nesses 3 dias, a gente vai ter que dar um basta nessas situações. A gente vai conscientizar isso e vai se perceber, então, um pouco mais apta, um pouco mais forte, né? E firme para poder lidar com essas questões. Então, a ideia é que essa lua apresente para a gente um cenário de prejuízo, muitas vezes, para que a gente reaja e planeje os próximos passos, né? Principalmente para que a gente priorize as medidas que realmente vão tirar a gente dessa situação, tá? O importante é a retomada. Então, não se perca na culpa, nem na autocrítica, que são muito típicas da energia de Virgem, né? A gente precisa desse detalhamento para poder entender sutilezas, né? Essas questões bem pequenininhas que às vezes fogem do olhar maior. Na energia de Virgem, a gente consegue olhar para isso, mas não é para a gente se perder na culpa, na comiseração, nada disso. É para a gente superar, tá bom? Então, trabalha aí essa autoestima, para não se perder na culpa e nem na autocrítica. Na sexta, na parte da tarde, no sábado e no domingo, aí a Lua vai estar no signo de Libra, que é uma energia muito mais restauradora, né, do equilíbrio, uma energia mais pacificadora e também colaborativa, que faz com que a gente perceba que a gente não está sozinho no mundo, que tem outras pessoas que já passaram pelo que a gente viveu, que podem nos entender, que vão receber a gente com uma certa empatia, que é típico do signo de Libra. E aí a gente pode se irmanar com essas pessoas que têm maior capacidade de entender aquilo que a gente está vivenciando. Também ressalto que vai ter um aspecto muito positivo, tanto com Saturno, como com Vênus e Marte, que já estão em Aquário. Tudo isso na casa 8, que fala das renúncias. Então, talvez a gente seja convidado a fazer algum tipo de renúncia ou encarar talvez até uma perda, mas é uma perda com sentido. É uma perda que vai fazer com que a gente recupere o nosso passo e que a gente perceba que talvez ceder nesse último detalhe seja o fator de libertação e de dissolução dessas amarras e dependências emocionais. Então, observem tudo isso na vida de cada um, localizem as áreas da vida e do mapa, né, que tenham a ver com isso, aproveitando essas dicas que eu deixei aqui. E se quiserem me contar suas impressões sobre essas previsões, eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo, ótima semana!